Coloquei mute aqui em todo mundo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos fazer uma rápida revisão. Coloquei essa frase aqui do Mike Bickle, que é o que ele inicia, né, a apostila. Está vindo um tempo no qual a vida que conhecemos hoje será mudada para sempre. A Bíblia descreve sobre a vinda de um tempo de grande aflição e nos dá informações suficientes para sobreviver e até prosperar em meio a esta crise. A questão não é de provisão, e sim de preparação. E muito mais do que apenas informação. É sobre estarmos preparados para as promessas bíblicas, a hora mais gloriosa para a igreja. Então a gente tem que encarar dessa forma, como um preparo para a hora mais gloriosa que a igreja vai viver. Então nós não temos que ter medo, não há que ter temor no nosso coração, mas nós temos que estar preparados para essa hora, que vai ser a hora de maior glória, de maior avivamento, de maior colheita, também do maior juízo de Deus sobre a terra. Nós vimos sobre os métodos de interpretação. Primeiro eu falei sobre o método preterista, também chamado de contemporâneo histórico. Então, esse método considera que todas as visões do Apocalipse pertenceram à época do apóstolo João, ao século I. Então, é interpretado historicamente, né, mas no passado. Tá? Isso aqui eu só estou revisando o que a gente já tinha falado. Depois nós vimos o método historicista. Então, o método historicista, ele considera que o Apocalipse, né, contém visões que revelam com antecedência todos os momentos mais importantes da história humana. Então, quem adota esse método, nele vê, por exemplo, a elevação do Islã, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, a Revolução Francesa, a Primeira Guerra Mundial, porque ele considera que o Apocalipse registra todos os momentos mais importantes da história humana. Depois nós vimos o método futurista, né? E aí a gente disse que esse é o método, né, que nós estamos adotando. A gente vê o Apocalipse como uma profecia, então grande parte do Apocalipse ainda vai acontecer, a não ser as cartas às igrejas, que foram igrejas históricas, né? E essas igrejas, elas existiram, então essa parte do Apocalipse, ela já se cumpriu, porque foi endereçado às igrejas, mas de Apocalipse 4 em diante, tudo ainda se cumprirá. Então, nós adotamos o método futurista e aqui nós temos o futurismo pré-milenista. Então, nós somos do método futurista, mas não somos dispensacionalistas. Tá? Então, nós temos o método dispensacionalista, que é futurista também, mas que é diferente a forma de pensar, porque divide, né, a história da redenção em dois povos, entre igreja e Israel. Né? As cartas às igrejas são interpretadas profeticamente. Cada carta, cada igreja ali seria uma época da igreja, certo? Uma época, um estágio da igreja. E também, a partir do capítulo 4, a igreja está arrebatada. Para os dispensacionalistas, só os judeus permanecem, só Israel passa pela grande tribulação. E, então, crê no arrebatamento pré-tribulacional. Tá bom? Esse é o método dispensacionalista. Divide a história da redenção em 7 dispensações. Então, é futurista, mas tem uma diferença aí do futurismo, como a gente chama, moderado. Nós somos futuristas moderados. Né? Os dispensacionalistas seriam futuristas extremos. E aí nós temos, por último, o método idealista ou espiritualista. Então, o Apocalipse todo é simbólico, tudo no Apocalipse é interpretado alegoricamente, né, e vê princípios espirituais apenas no Apocalipse para toda a história humana. Então, eu coloquei aqui, ó, bem legal esse resumo aqui. Né? Nós temos aqui o método preterista. Então, se você ver, colocar aqui a pontinha do mouse aqui, o cursor, você vê que o preterista crê que tudo já foi cumprido. Então, aqui, ó, no início, no primeiro século, né, no momento em que o Apocalipse foi escrito, então os preteristas creem que tudo foi cumprido. Dentro dos preteristas, tem os preteristas parciais, certo? Porque eles pensam um pouquinho diferente. Eles dizem que
grande parte foi cumprido aqui, mas tem algumas coisas que ainda se cumprirão. Nós temos os futuristas, que é aqui onde nós, né, que somos futuristas, nós cremos que o Apocalipse todo vai acontecer ainda entre o agora e a volta de Jesus. Nós temos o método historicista, então ele crê que o Apocalipse ele é aplicado totalmente ao longo da história. Então, tudo que está no Apocalipse está acontecendo, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. E temos o idealista, que vocês veem os pontinhos aqui. No caso, ele crê que o Apocalipse é totalmente simbólico. Esse quadro aqui, depois vocês podem ler ele com mais detalhes, resume tudo o que a gente falou até agora. Preterista, eventos passados. Futurista, eventos futuros. Historicista, Apocalipse só fala de história. Idealista, o Apocalipse só tem princípios atemporais, porque tudo é simbólico. Então, a gente começou a ver o panorama, né, do livro do Apocalipse, na aula 2. Terça-feira, a gente deu os métodos de interpretação e depois entramos no panorama. Então, nós estamos... esse estudo também ele não é puramente teológico, né, mas ele é devocional também, porque ele vai mostrar que o livro de Apocalipse é um guia de oração profética. Deus deixou o livro do Apocalipse para que a gente ore de acordo com o que Deus quer que a gente ore. Então, a igreja estará em parceria com Jesus para os últimos acontecimentos. Então, a gente vai saber antecipadamente o que vai acontecer e a gente vai orar de acordo com o que vai acontecer. Então, a nossa oração ela vai ser uma oração válida, né, e totalmente em sintonia com Jesus. Tá? Falamos dos crentes bereanos, né, a gente deve sempre examinar, vocês devem examinar tudo que está sendo falado aqui, né, porque nós estamos falando que não pode ser contestado ou examinado. Então, os crentes de Bereia examinavam. E a grande controvérsia é se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Nós, nessa visão que estamos passando para vocês, futurista moderada, pré-milenista, pós-tribulacionista, certo? Então, nós estamos seguindo essa linha. Método futurista moderado, né? Não somos dispensacionalistas, somos pré-milenistas e somos pós-tribulacionistas, tá bom? Respeito às outras visões, nós temos também irmãos aqui, né, de outras denominações, então é bom que você procure saber o que a sua igreja, o que a sua denominação crê e prega. Estou falando, quando eu digo nós, eu estou falando de CCA. Né? O CCA, aqui representado pelos irmãos de Garanhuns e de Caruaru, né? E eu quero até dar boas-vindas a todos aqui de Garanhuns, Caruaru. Temos irmãos de outras cidades, Belo Horizonte, temos gente do Mato Grosso, gente de Brasília, gente de Roraima, né? Pessoas que estão nos acompanhando. Né? Para você ter ideia, nós temos hoje no YouTube quase 100 pessoas que estão inscritas para assistir às aulas pelo YouTube. Agora nós temos online, agora conosco 17, né, pelo YouTube. E aqui pelo Zoom nós tínhamos mais de 70 pessoas que optaram, né, para assistir às aulas pelo Zoom. Então, fiquei muito feliz com o interesse, com a busca. Tá? Mas deixando claro que essa visão futurista moderada, pré-milenista, pós-tribulacionista, é a visão que nós do CCA seguimos, mas respeitamos os irmãos de outras visões, e a gente vai também falar das outras visões de uma forma mais superficial, mas vamos falar também, ok? Então, vimos as mentiras, né, com relação ao livro do Apocalipse, que não é relevante, que o Apocalipse só deve ser interpretado simbolicamente, que é impossível de entender, que só é para sábios, para teólogos. Isso são mentiras, né? E o Apocalipse é um livro especial. Por quê? Porque há uma promessa de quem lê, quem ouve, quem guarda ser abençoado. Mas também há uma maldição, né? Quem adiciona ou subtrai qualquer coisa do livro, essa pessoa ela seria amaldiçoada. Tá? Falamos sobre o dia do Senhor, os dois extremos, né? Para os crentes será o grande dia, mas para os desobedientes vai ser o terrível dia do Senhor. Então, isso está lá em Joel 2:11. Falamos também, né, sobre a grande tribulação, aquilo que antecede, só uma pincelada, né? Que a gente vai aprofundar nisso aqui. Estou falando de forma bem rápida, porque foi o que a gente viu nas aulas anteriores, nas 2 aulas anteriores, mas a gente vai aprofundar à medida que a gente avançar no livro, tá? Vimos que durante os 3 últimos anos, 3 anos
3,5, os últimos anos da tribulação, nós vamos ter 3 séries de juízos, que são selos, trombetas e taças. Então, a fúria de Satanás, o reino do anticristo, que vai estar instalado sobre a Terra, e a convulsão do planeta Terra durante os 3 anos e meio, os últimos, da tribulação. São 7 anos, 3 anos e meio. Os últimos serão o da grande tribulação. E aí vimos qual é o princípio de Deus nisso tudo. Deus vai usar os meios menos severos para alcançar o maior número de pessoas para um nível maior profundo de amor. Os juízos são gradativos, mas o objetivo de Deus é atrair as pessoas a Deus. E aí a gente viu um pouco da estrutura do livro, vou passar bem rápido aqui, porque a gente vai pegar parte por parte. Então, Apocalipse 1 é a introdução, Apocalipse 2 e 3 são as cartas às 7 igrejas, capítulo 4 e 5 é a visão da sala do trono, e depois, capítulo 6 em diante, até o 22, nós temos o enredo da história na Terra. O plano de Jesus, o plano de batalha para ele vencer e executar os seus juízos sobre a Terra e estabelecer o seu reino de 1000 anos. Então, o livro está dividido em 5 sessões cronológicas. Isso aqui é importante de você entender, porque quando você entende isso... Deixa só um minutinho aqui, porque travou aqui no YouTube. Deixa eu ver se voltou. Voltou. É importante nós entendermos as 5 sessões cronológicas intercaladas por sessões parentéticas. Tá? Só um minuto, que ele está dando problema aqui no YouTube. Deixa eu só tirar aqui a capinha do celular, porque senão os irmãos vão ser prejudicados aqui. Só um minutinho, tá? Esse vídeo ele só está sendo transmitido online agora. A gente vai substituir depois. O Marcos Albino está gravando aí para mim a aula e ele vai colocar o vídeo disponível no YouTube. Vai ser outro, vai ser esse da aula do Zoom, tá? Porque é melhor para o pessoal acompanhar. Mas agora, nesse momento, está sendo esse aqui online, tá bom? Então, 5 sessões cronológicas. Deixa eu tirar o fone de ouvido. Vou tirar o fone aqui porque eu acho que vai ficar melhor. Temos as 5 sessões cronológicas, que relata 21 eventos de juízo, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E temos 5 sessões parentéticas, que são explicações angelicais. Então é o seguinte, temos uma sessão cronológica e logo em seguida o anjo explica o enredo, como se ele colocasse uma pausa e explicasse a João o que tinha acontecido. Então sempre vai ser assim, sessão cronológica, para, o anjo explica, volta, continua o enredo, sessão cronológica, o anjo para novamente, explica, e assim sucessivamente, tá? 5 sessões cronológicas, 5 sessões parentéticas. Então, a primeira sessão seria o juízo dos selos, e aí, no capítulo 7, o anjo explica os juízos, a proteção que nós vamos receber em meio aos juízos e a apostasia. Depois nós temos a sessão cronológica 2, são as trombetas, e aí, capítulos 10 até o 11, 13, nós temos a direção através da capacitação do Espírito Santo no ministério de intercessão, no ministério profético. Depois nós temos a sessão cronológica 3, que aí sim começa a segunda vinda, com a 7ª trombeta, e aí temos o anjo explicando o confronto do sistema de perseguição do anticristo contra os santos. Depois nós temos a sessão cronológica 4, que é o juízo das taças, e aí temos a explicação do anjo, a sedução da religião maligna de Babilônia. E temos, por último, a sessão 5, que é a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém, e o anjo, então, fala sobre a restauração de todas as coisas. Nós vamos, em cada sessão dessas, tá, aprofundar. Aqui é só o esboço, tá bom? Então, nós temos aí eventos que são literais, a gente não vai adotar o método simbólico, é literal, é futuro, por isso que é futurista o método, progressivo, eles crescem, os juízos crescem em intensidade, então os selos são menos intensos do que as trombetas, que são menos intensas do que as taças. Então, o culminar
são as 7 taças da ira de Deus, são progressivos e são numerados, liberados em ordem sequencial. Eu já falei sobre as sessões parentéticas, né, e o anjo vai responder a 2 perguntas. Por que os juízos são tão severos? Né? Isso é uma pergunta que, inclusive, hoje as pessoas estão fazendo. Como é que um Deus de amor pode ser tão violento? Né? Então, o anjo vai explicar, e vai explicar também, né, o que vai acontecer com a igreja durante esse período. Né? Em outras palavras, ele vai explicar: nós vamos ter segurança no favor de Deus durante a grande tribulação? Ok. Então, deixa eu adiantar aqui. Vimos os 7 símbolos, eu não vou repetir, tá? Mas vai estar nos slides. Isso aqui é um resumo da apostila. Vimos os 7 símbolos e eu coloquei um pouquinho aqui da autoria do livro. Não há contestação de que João seja, né, o autor do livro do Apocalipse. Né? Ele se identifica simplesmente como João. Houve um questionamento da autoria dele, porque o Evangelho de João e as 3 cartas de João, a linguagem ali ela é mais doce, ela é mais refinada. Então, houve uma contestação se era realmente João o autor do Apocalipse, porque em Apocalipse a linguagem é muito direta, é, né? Uma linguagem dura, né? Mas são estilos diferentes. O Evangelho e as cartas de João têm um estilo diferente, né, literário do Apocalipse. Então, os pais da igreja aceitaram a autoria de João tranquilamente, e essa tradição que nós aceitamos também, que João foi quem escreveu, o apóstolo João, né, o discípulo amado de Jesus, foi quem recebeu a revelação, né, do Apocalipse. A data foi aí no reinado de Domiciano, imperador de Roma, entre 81 e 96. Né? Alguns sugerem que teria sido um pouco antes, mas a maioria acredita que foi nessa última década aí do último século. Né? Então, do primeiro século. João ele tinha ficado exilado na ilha de Patmos, ele era um preso naquela ilha, e durante o exílio dele em Patmos, ele teve a visão do Apocalipse. Rapidamente aqui, falando sobre esse esboço, né, nós vamos hoje ver a parte 1 e a parte 2. Então, a gente vai ver a introdução, é o chamado de João para revelar a majestade de Jesus, e nós vamos ver a parte 2, que é as cartas às 7 igrejas, que aí é uma exortação aos vencedores. Então, hoje na aula 3 e na 4, a gente vai ver parte 1 e parte 2, tá bom? Próxima terça-feira nós começaremos a parte 3, que é a Sala do Trono Celestial, e aí vamos entrar nas sessões cronológica e parentética alternadamente. Né? Terça que vem a gente já vai entrar Apocalipse 4, 5 e 6. Na quinta-feira que vem, provavelmente já vai estar lá para Apocalipse 7, 8 e 9. Então, nós seguiremos a cronologia do livro, tá bom? Essa que eu estou mostrando aí a vocês. Ok? Então, vamos para Apocalipse 1. Em Apocalipse 1, nós temos, capítulo 1, a revelação de Jesus como rei, noivo e como juiz. Então, temos lá a primeira frase, né? Se você pegar a sua Bíblia, né, no versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Nós temos aí, então, revelação de Jesus Cristo. Então, o pastor Mark Bickle, ele diz que o livro de Apocalipse é a revelação da personalidade, do coração de Jesus, do poder de Jesus e do plano de ação de Jesus, a liderança de Jesus, né, para preparar a igreja que vai, juntamente com Cristo, liberar a glória de Deus em todas as nações da terra. Certo? A palavra revelação é uma palavra grega, apocalipsis, apesar de estar escrito aí com o apocalipsis, mas aí é um Y. Né? Então, nós lemos apocalipsis, que significa descobrir o que está encoberto. Algo que estava oculto, algo que estava escondido, então há uma revelação, há um desvendamento, desvelamento. Certo? Então, o que é Apocalipse é a revelação das coisas que estavam no coração de Deus
e que ainda não tinham sido descobertas. Então, Jesus traz essa revelação a João. Temos duas ideias aí quando se fala de revelação de Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem, né, que aí é o genitivo objetivo, ou seja, é revelação sobre Jesus Cristo, essa que o pastor Mike Bickle segue, certo? Mas tem outros que seguem o genitivo subjetivo, que seria revelação da parte de Jesus Cristo. Então, Jesus seria o autor do livro, João apenas escreveria o que Jesus estava dizendo. Eu achei muito legal essas duas ideias. Por quê? Revela sobre Jesus, a majestade de Jesus, o poder de Jesus, a liderança de Jesus, mas também dá a entender que Jesus é o autor do livro. Né? Que coisa linda isso. Né? Que o Apocalipse foi o próprio Jesus que escreveu. Ele não é apenas o tema, mas ele é também o autor. Nós temos, então, 3 figuras de Jesus no capítulo 1. Rei, noivo e juiz. Né? Inclusive, tem uma música lá dos Bravos, né, que fala de Jesus foi baseado nesse estudo que eles compuseram a música Rei, noivo e juiz. Um noivo apaixonado, né, um noivo cheio de amor, cheio de ternura por sua noiva, mas também um noivo ciumento. Temos Jesus como rei, né, ele vai intervir na história, ele vai salvar a terra e ele vai tomar o controle do governo de cada nação para que a glória de Deus seja expandida e o bem do povo de Deus seja feito. Então, Jesus vai ser o rei de todas as nações. E temos Jesus como justo juiz, como sábio juiz. Ele vai trabalhar confrontando o ódio a Deus e a verdade. Ele agora não será mais o advogado. Nós temos hoje Jesus como advogado, como nosso intercessor, mas em Apocalipse ele é juiz. Então são 3 figuras de Jesus em Apocalipse: noivo, rei e juiz. É chamado, né, o livro de Apocalipse é chamado de livro escatológico de Atos. Por quê? Porque Atos termina lá no capítulo 28, mas a história da igreja continua. Então, nós temos o Apocalipse como o desfecho do livro de Atos. A gente focar, né, em oração, conhecendo o que vai acontecer. Vejam como é diferente a visão, né, que a gente deve ter do Apocalipse. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, acham que é um livro, né, de segredos, de mistérios, mas o Apocalipse é um livro que vai revelar o coração de Deus para que a gente se una a ele em oração, a gente ore da maneira certa, já sabendo tudo o que vai acontecer. Selos, trombetas e taças. Hoje a gente estava orando aqui em casa meio-dia, né, e eu estava dizendo, Senhor, ajude-nos a orar sobre tudo isso que está acontecendo da maneira como o Senhor quer que a gente ore. Porque é diferente quando você ora como Deus quer que você ore, em concordância com o que Ele quer. Né? É muito diferente. Ele vai realmente responder à nossa oração do que a gente fazer orações, né, que não estão em concordância com Deus. Então, o Apocalipse é um guia de oração canonizado. Olha que coisa linda. Por que canonizado? Porque foi colocado no cânon sagrado, no cânon dos livros, na lista dos livros sagrados do Novo Testamento, está o Apocalipse. Então, já nos dá informações, né, de como Jesus vai se manifestar, para que a gente não se escandalize. A gente vai ver daqui a pouco que muitos vão se ofender. Ah, como é que um Deus de amor vai fazer tudo isso? Esse monte de gente que vai morrer. Né, Jesus é amoroso, ele não vai fazer isso, condenar os perversos. E muita gente vai se ofender. Né? Muita gente vai desconhecer a forma como Deus vai agir. Então, para a gente não se escandalizar, para nós não nos ofendermos da maneira como Jesus se revelará nos últimos dias, nós temos que ler Apocalipse, que a gente vai saber exatamente como ele vai agir. Então, Jesus permitiu, né, que Satanás visse o plano, né, escatológico. Satanás conhece o livro de Apocalipse, porque está lá escrito as palavras. E Satanás, o que é que ele faz? Ele distorce. Né? Ele distorce o livro de Apocalipse e diz assim, não, o livro de Apocalipse é uma mera poesia alegórica. Aí a igreja fica indiferente. Já que é alegoria, então não tem muito a ver conosco. Essa é uma estratégia do diabo. Segunda estratégia é
dizer que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E aí o que é que a igreja tem? Uma visão derrotista. Os crentes ficam com medo e eles querem fugir do planeta Terra. Então nós temos uma igreja que não vai se posicionar com coragem. É uma igreja que quer escapar da grande tribulação a qualquer preço. Crentes que estão com medo querem escapar. E essa é uma atitude derrotista, né? E eu prefiro, queridos, crer no arrebatamento pós-tribulacional. Por quê? Porque estaremos preparados, não ficaremos ofendidos. Mas se o arrebatamento acontecer antes da tribulação, melhor ainda, mas nós estamos preparados para isso. O pior é estar preparado para um arrebatamento pré-tribulacional, não ser arrebatado antes da grande tribulação, e muitos se ofenderão e muitos abandonarão a sua fé, porque, afinal de contas, aprenderam da forma errada. E a terceira, né, mentira do diabo é entender que o juízo de Jesus é contrário ao amor dele, né? E o nosso rei e juiz e noivo, ele é amoroso, mas ele é justo. Ele é justo, mas ele é amoroso. São as duas coisas. E muitos vão ficar ofendidos porque não vão entender este aspecto, né, da majestade de Jesus. Então vai haver uma batalha, gente, no final dos tempos sobre quem é Jesus. Hoje nós estamos vivendo essa batalha. Quem é Jesus? O Espírito Santo foi enviado para nos revelar quem é Jesus. Então, Paulo disse lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, que nos últimos dias muitos dariam ouvidos a doutrinas estranhas, mentindo sobre a pessoa de Jesus. Essa doutrina que só ensina o amor, a graça, é um lado só. Isso é muito perigoso. Nós temos que ensinar a disciplina, a correção, os juízos. Esse é o outro lado da moeda. Nós temos que fazer sempre esse equilíbrio. Então, definir quem é Jesus. 3 verdades que vão ofender, né, os humanistas. Tem muitos crentes humanistas, né? Então, muitos vão se ofender. Sua divindade e seu direito de estabelecer padrões absolutos dos quais as nações devem prestar contas a ele. Jesus não é tolerante e não aceita as visões de justiça e amor de todos. A visão de justiça de Jesus e de amor é diferente da visão que nós temos hoje de justiça e amor do politicamente correto. Tem que aceitar tudo, né? Não confronta o pecado, né? Diminui os padrões. Então, isso vai ofender muitos crentes humanistas. O único meio de salvação é através de Jesus. Isso também vai causar uma grave ofensa a muita gente. Porque muitas pessoas querem ser salvas por outros meios. Ele também, a sabedoria perfeita, o perfeito amor está nele para julgar o pecado no tempo e na eternidade. Isso vai ofender muita gente, esses conceitos. A bondade e a severidade de Deus, né? Então, para a gente finalizar a nossa aula 1, eu não vou abrir para perguntas agora, né? Eu pensei de darmos os 40 minutos de aula 1 e aula 2, e a gente vai abrir só uma outra sessão no Zoom para perguntas. Aí a gente abre mais uns 10, 15 minutos, porque 40 minutos é muito pouco para a aula. E se eu der mais 10 minutos de pergunta, aí a gente não vai render muito. Tá? E o nosso tempo já está quase terminando, mas eu vou finalizar isso aqui. Jesus tem 24 aspectos, né, da sua majestade nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. 24 descrições dele. Quem ele é, como ele pensa, o que ele sente. Nós precisamos entender essas 24 descrições de Cristo, da sua majestade, né, para a gente entender quem é Jesus. Então, nós temos aí, olha, 24 formas distintas em Apocalipse 1, 2 e 3. 18 dessas 24 só no Apocalipse 1. 16 em Apocalipse 2 e 3. Então, somando, dá 34. Sendo que 10 a gente vai encontrar em ambas. E aí, 34 menos 10 vai dar 24 descrições de Cristo. Quem ele é, a majestade dele. E esses títulos que ele recebe, olha aí, vamos ver. O primeiro e o último, essa é a mais utilizada. Jesus é o primeiro e o último. Isso fala, né? Se você pegar a sua apostila, eu estou na página 23. Então, falando sobre a humanidade de Jesus, ele é ressurreto dentre os mortos, o primeiro dentre os mortos e o primeiro em autoridade.
Depois nós temos ele é o alfa e o ômega. Agora já fala da divindade de Jesus. Ele é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Em português seria de A a Z. Né? No alfabeto hebraico, ele é o Aleph e ele é o Tal. Né? As letras que começam e terminam. Ele é íntegro e absoluto em sabedoria e amor. Voz como trombeta é outra descrição de Jesus. Ele é a testemunha que avisa fielmente as pessoas sobre a vinda de juízo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, nos dizendo a verdade. Ele também é dito como filho do homem, né? Deus, homem que governa todas as nações. Lá em Daniel tem esse título para Cristo. Diz que ele veste uma roupa talar. O que é isso? Uma roupa comprida, que era a roupa que o sumo sacerdote vestia. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando voltar, eu vou voltar com um vídeo, tá? Na aula 4 agora, quando a gente voltar às 10 para as 4, eu vou voltar com um vídeo para vocês, que é lindo demais. Toda vez que eu assisto esse vídeo, eu me emociono. Outra descrição de Jesus é que ele está cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Isso também aponta para o sumo sacerdócio, porque o sumo sacerdote tinha um peitoral, né, que ele vestia. Cabeça e cabelos brancos como a lã e brancos como a neve. Jesus é chamado de um ancião de dias em Daniel 7:9. Isso fala da sua maturidade, isso também fala da sua eternidade. Estou na página 24 aqui da apostila. Tá? Então, isso fala da pré-existência de Jesus. Jesus é eterno, tanto que um dos títulos que ele recebe em Isaías é Pai da Eternidade. Jesus tem 7 estrelas na sua direita, na sua mão direita. Então, ele segura as 7 estrelas, que são os anjos de cada igreja. Eu vou falar daqui a pouco sobre quem são esses 7 anjos. Tá? Tem 2 linhas de interpretação. Jesus anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros são as igrejas na sua totalidade. Ele anda no meio da igreja, ele está envolvido com a igreja. Seus olhos são como chama de fogo. Isso fala de conhecimento, né, de Jesus prescrutar, penetrar todas as coisas. Pés como latão reluzente. E aí fala de julgamento. A latão, bronze, na Bíblia é o símbolo de julgamento. Voz como voz de muitas águas. É uma voz poderosa, como em Gênesis 1, a voz que falou e tudo veio a existir. E ele comanda os exércitos dos céus. Aguda espada de 2 gumes que sai da sua boca. Ele libera o poder do Espírito Santo e os seus juízos. Essa espada de 2 gumes que sai da boca de Jesus. Aquele que vive, ele voltou à vida. Ele tem poder sobre a morte e dá a vida eterna. O seu rosto é como o sol. Ele traz regozijo, alegria à igreja. E o seu rosto é uma arma contra os seus inimigos. Ele tem as chaves do reino nas mãos. Ele possui a autoridade sobre o inferno e a morte. E aí nós temos agora as descrições de Jesus em Apocalipse 2 e 3. São mais 6. 18 com 6, 24. Filho de Deus, ele possui todo o poder, como Deus eterno, onipotente. Ele tem os 7 Espíritos de Deus, a totalidade do ministério do Espírito, ministério múltiplo do Espírito, que ele também enviou à igreja para nos equipar e nos avivar. Jesus é santo, Jesus é verdadeiro, ele é confiável, ele pode dar promessas que podem até ser para parecer para alguns extravagantes, exageradas, mas é a verdade. Ele é o amém, então ele requer concordância, como uma forma de completar o que ele começou em nós. Nós temos que nos alinhar e dizer amém àquilo que ele é. E ele é o princípio da criação de Deus, o primeiro em causa e autoridade, o poder e autoridade sobre cada criação começa nele. Então, nós vamos parar aqui, nós temos mais 2 minutinhos, eu creio que não dá para a gente fazer perguntas, mas eu quero, nesses últimos 2 minutinhos, dizer da alegria de ter cada um de vocês aqui. A gente vai dar uma pausa de 10 minutos agora, e recomeçamos às 10 para as 4. 15h50 a gente recomeça. Abraço aqui para os pastores que estão conosco. Deixa eu ver aqui as telas, porque eu tenho que ficar passando aqui, alternando. Mas nós temos irmãos de Caruaru, nós temos irmãos de Garanhuns, nós temos alguns pastores aqui. É responsabilidade grande ministrar aula onde tem pastores, mas eu estou muito feliz de tê-los aqui conosco nessa aula. Tá bom? Então, a gente volta, gente, em 10 minutos, tá?
toma uma aguinha, um cafezinho, e a gente já volta agora com o capítulo 2, que fala das 7 igrejas. Entender, porque devemos entender as cartas às 7 igrejas. E eu vou mandar para vocês os slides agora lá no grupo, tá bom? Deus abençoe, a gente já se encontra de novo.